Olá, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que tudo bem. Eu sou o pastor José Guerreiro, todos acredito que já me conhecem, os que participam das aulas conosco aqui já devem me conhecer. Nós estamos hoje encerrando o segundo trimestre de 2024, onde nós aprendemos um pouco mais sobre a carreira proposta a quem almeja o reino dos céus. Onde nós estudamos desde o início da nossa caminhada até a conquista que nós vamos obter. Nós cremos que vamos obter, e não por mérito, mas por aceitação do reino de Deus. Ou seja, hoje nós estaremos falando sobre a cidade celestial para encerrar este assunto. Nós estaremos com os irmãos hoje tratando muita coisa a respeito disso. Nós já temos ensinado, meus amados, que nós somos peregrinos nesta terra. E aqui está a cidade celestial, que é a última lição, a lição número 13 desse trimestre. Então, meus amados irmãos, peregrinos nesta terra que nós somos, nós vemos ali em 1 Pedro 2,11 o contexto disso que nós estamos falando aqui. Então, nós entendemos que a nossa morada eterna, ela é no céu, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo. Nós vemos isso lá em Filipenses 3,20. Nós aprendemos também que no futuro, meus amados, nesta morada, nós recebemos ali um corpo ressurreto, não é verdade? Como o de Cristo. Dessa maneira, então será um corpo imortal, incorruptível. A palavra de Deus fala diretamente a respeito disso, porém idêntico em aparência a esse nosso corpo natural, sensível ao toque, materialmente sólido, e capaz até mesmo de se alimentar, como nós vemos claramente nos textos. E vemos isso mais especificamente ali no texto de Lucas 24, de 38 a 43, quando Cristo vem e se apresenta aos seus apóstolos, aos seus discípulos, né? Porém, como mostra também Jesus neste texto, nós seremos capazes de viajar instantaneamente para outros lugares, nós teremos também o poder de aparecer, de desaparecer, entre tantos outros poderes, meus amados, que sequer nós podemos hoje imaginar. Nessa nossa mente humana não conseguimos imaginar. O texto sugerido para a nossa aula de hoje está em Apocalipse 21, 9 a 14 e Apocalipse também 22, de 1 a 5. Nós não vamos ler esse texto, meus amados, porque nós vamos comentar um pouco a respeito disso. Nós vemos que a Nova Jerusalém é a cidade capital do céu, claramente no contexto desse texto que tem a sugestão para leitura. E a descrição é gloriosa. Ela revela ali maravilhas para aqueles que amam a Cristo. Maravilhas, nós precisamos nos ater às maravilhas que estão lá em Apocalipse e não a ter medo de nos relacionarmos com o Apocalipse. Deixa claro, meus amados, que Cristo virá quando o pecado for eliminado do universo, porque o Deus Santo, ele jamais habita onde há o pecado, e o pecado vai ser eliminado por ele, não podemos esquecer disso, mas aí sim virá esse reino celestial para nós. Isto ocorrerá após ali o julgamento, depois do milênio, nós não podemos esquecer disso. Apocalipse é um livro muito preciso nessas coisas. Esta nova Jerusalém, ela descerá para a terra purificada, ela virá para a terra purificada, e assim Deus habitará com o seu povo. Apocalipse 3, no seu versículo 12, nos diz claramente assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, meus amados. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Desta forma fala o texto, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que é aquela que desce do céu, e ela vem da parte de Deus. Amém? Desta maneira. O autor de Hebreus, ele chama essa Nova Jerusalém de Monte Sião, justamente para distingui-la da Jerusalém terrena, porque nós vemos claramente aí
a Nova Jerusalém, mas existe também a Jerusalém Nova. Nós falaremos disso também no transcorrer da nossa aula de hoje, né? Então, Hebreus 12, 22, ela fala exatamente isso, mas tende chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então não é a terrena, é a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia do Deus vivo. Vemos também Paulo em Gálatas. Paulo em Gálatas, meus amados, 4:26, ele usa esse mesmo critério de exposição. Nós vemos também que nesse texto a sua localização não está clara. Nós vimos isso lá em Apocalipse 3:12. Então não fica clara a localização da Nova Jerusalém. Mas certo é que ela só virá após a terra ser purificada. Não tenham dúvida disso, até após o julgamento do trono branco. A presença de Deus, a luz eterna, brilhará para os que são salvos, para que os que são salvos andem na luz. É desta maneira. E para que os reis da terra lhe tragam, né, para que possam lhe trazer a sua glória e honra. Apocalipse 21, 24 fala dessa maneira. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. É dessa maneira. Vemos, inclusive, que o apóstolo João descreve até mesmo as dimensões da Nova Jerusalém. Ele fala até o tamanho dela. Cerca de 2.200 quilômetros de uma ponta a outra, tendo forma de pirâmide ou cubo. Então está tudo ali relacionado, subindo em camadas, como uma enorme montanha, a uma altura também de 2.200 quilômetros de altura. Muros serão feitos no seu entorno de 66 metros. Isso está lá em Apocalipse 21, 17. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Terá também 12 portões para entrar e sair da cidade. Cidade esta que tem como materiais, olha, meus amados irmãos, as maravilhas, né? Pedras preciosas, metais. Existem aí também 12 camadas de fundamentos, e cada camada tem o nome de um dos 12 apóstolos. Está Apocalipse 21, 14. Não se esqueça que nós trazemos sempre base daquilo que nós falamos. Você vai na Bíblia, vai olhar e vai conferir. Apocalipse 21 e 14 fala claramente que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Fica muito claro isso. Cada porta tem o nome de uma das 12 tribos de Israel também. Nós não falamos para os irmãos? São 12 portas. Cada uma das portas também com o nome das 12 tribos de Israel. Indicando assim o quê? Um pacto inquebrável de Deus. Deus não rompe seus pactos de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então ele ali tem um pacto com o seu povo escolhido, e assim será. As suas ruas serão de ouro. Mas vamos faltar com algumas informações para os irmãos devido ao nosso tempo. Senão vai se tornar uma aula muito longa, muito cansativa. Embora eu entenda que a palavra de Deus nunca é cansativa, e os irmãos também. Mas alguns irmãos trabalham, então eles têm bastante atividade, então pode se tornar cansativo o me ouvir falar, não é verdade? Então ali, meus amados, João, ele declarou que Jesus estará conosco e ele será o nosso Deus, Apocalipse 21, 3, né? Então ouvi uma grande voz vinda do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É assim que diz Apocalipse 21, 3. E será assim, meus amados, com todos os santos que morreram em Cristo, aqueles do Antigo Testamento, aqueles do Novo Testamento, os crentes do arrebatamento, e os do período pós-arrebatamento também. Nós seremos arrebatados e terá ali a tribulação, terá ali o milênio, então eles estarão todos ali. João 14, 2 nos fala claramente, né, que na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, né? Pois eu vou e vou preparar lugar para todos vocês. Então, gravem isso. É muito bom vocês gravarem.
que todos os santos que morreram em Cristo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, os que serão arrebatados e aqueles do período pós-arrebatamento também estarão ali. Lá, meus amados, não tem necessidade de sol, não tem necessidade de lua, porque haverá luz. Ali haverá a luz. A glória de Deus vai iluminar a nossa vida, o local onde nós estamos habitando, meus amados. Estaremos livres de dor, livres de lágrimas. Deixa claro, Apocalipse 21, no versículo 23 e 24. A cidade não precisa nem de sol e nem da lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, como nós já vimos. Fluirá da Nova Jerusalém também, meus amados, o rio da vida, e a árvore da vida descerá, ou seja, ela crescerá ao longo das suas margens. Apocalipse 22, 1 e 2. Conforme o texto, inclusive, que nós lemos aqui, que nós não lemos, mas estamos trabalhando ele. É esta a pátria celestial que é o nosso verdadeiro lar, meus amados. Este é o nosso ponto de chegada. Esta é a morada de todos os santos. Isto é o que este trimestre de aulas veio nos mostrar, meus irmãos. A realidade bíblica do paraíso eterno, perfeito estado para os santos. E o perfeito estado também dos santos, né? Perfeito estado para todos os santos e o perfeito estado dos santos. Mas vamos ao primeiro assunto desta aula. O paraíso eterno. O que é o paraíso? O primeiro assunto nos faz esta pergunta, né? vai nos esclarecer esta pergunta para nós. Então, neste primeiro assunto aqui, nós falaremos do paraíso eterno e o que ele é. Segundo a Bíblia, meus amados irmãos, ele é um jardim aprazível, onde Deus colocou Adão e Eva. Vejam bem, é um lugar aprazível, onde Deus colocou Adão e Eva, depois da criação, ou seja, o Éden. A palavra paraíso não aparece ali no Éden, mas nós podemos dizer que é um tipo de um paraíso, ali tipifica o paraíso. Então nós precisamos entender desta maneira. Nós vamos explicar um pouco melhor isso no contexto de toda a nossa aula. Porque, vamos assim, no sentido figurado, meus amados irmãos, é um lugar em que reina o quê? A felicidade. Paraíso é um lugar onde reina a felicidade, ou seja, é o céu. Para o cristianismo evangélico, o paraíso é visto como um lugar prometido por Jesus Cristo aos cristãos que foram justificados pela fé. Nós precisamos entender isso. É também a morada de Deus e a morada dos anjos, né? Então nós precisamos entender como é que nós podemos fazer ou traçar uma imagem, como é que nós podemos fazer um comparativo disto com o que nós conhecemos numa linguagem humana. Sei lá, não acredito, mas seria como uma cascata de diamantes, uma cachoeira de ouro e prata, um universo feito apenas de estrelas brilhantes. Nós vemos muitas figuras aí na internet, mas mesmo assim, meus amados, todas essas imagens, as que eu falei, as que nós vemos na internet, não traz para nós a menor ideia da realidade do que ele é de fato. Deve ser uma coisa maravilhosa. No entanto, pode ser o suficiente, essas coisas que nós trazemos e apresentamos, para provocar em nós aquele desejo de vir a este lugar, de conhecer a este lugar, né? de viver esta glória, de viver esta felicidade. Né? Esse é o caminho que nos é indicado, que nos é preparado para que nós sigamos por Jesus Cristo através dos seus evangelhos. Mas nós precisamos aqui, meus amados irmãos, apresentar que o ser humano entende o paraíso, o ser humano de uma maneira geral, ele entende o paraíso como um lugar ali intermediário, que muitas pessoas veem dessa maneira.
que seria onde Paulo esteve, onde a alma e o espírito aguardam o arrebatamento, como todos nós sabemos. Porém, nesta aula nós falamos de paraíso como destino final do salvo. Não se esqueçam disso, paraíso como destino final do salvo. Então eu vou trazer um esclarecimento para os irmãos aqui do que seria esse local intermediário. Mas nós estamos tratando nesta aula de hoje como destino final do salvo. Então nós temos também, meus amados irmãos, e podemos ter esse entendimento como sendo o Éden. Como eu já falei, isso está lá em Gênesis 2:9. Nós entendemos também como paraíso parte do Sheol ou Hades, como nós estudamos já na aula passada, nas aulas anteriores. Isto fica claro quando Jesus diz ao ladrão da cruz, né? Lá em Lucas 23:43, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, que é para onde Jesus transportou também os justos, que resgatou ao descer no Hades para pregar. Está na Bíblia que ele desceu no Hades para pregar, e assim os levou ao terceiro céu. Ali ele se referiu ao lugar onde estava Lázaro, no evento narrado lá em Lucas 16, de 19 a 31. Vocês lembram do Lázaro e o rico? É este evento que nós estamos falando. Vocês lembram que no Antigo Testamento os ímpios e os justos eles iam para o Sheol ou Hades? Não sei se vocês lembram desses estudos que nós já tivemos. Então, nós não identificamos que ficavam ali no mesmo lugar. Havia um abismo separador. O rico estava num abismo e Lázaro estava lá. Ele pedia para que permitisse que Lázaro molhasse a boca dele com água. E isso não aconteceu, isso não poderia acontecer. Então existia ali um abismo separador entre eles. E não podemos esquecer que Jesus salvou por antecipação os justos do Antigo Testamento também. E aí, ao ir pregar nas profundezas, ele foi lá e proclamou a sua vitória. E ali ele tirou eles daquele lugar de consolo e os levou para onde? Para o terceiro céu. Para o terceiro céu. O que nós precisamos entender é que isto é uma construção teológica, meus amados. Precisamos entender isso. Isto é uma construção teológica, mas que faz todo sentido de acordo com a analogia geral da Bíblia. Então nós não estamos aqui inventando uma ficção. É uma construção teológica que faz todo o sentido de acordo com a Bíblia, de acordo com a perícope de toda a Bíblia, o contexto de toda ela. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que o paraíso, né? O paraíso ele tem 4 acepções, segundo a Bíblia. O primeiro é o Jardim do Éden, como nós já temos falado. Não tem ali a palavra paraíso, mas podemos entender que fosse pela relação de Deus diretamente com o homem. Né? Então podemos entender que fosse sim a árvore do fruto da vida estava ali presente. Então nós entendemos como sendo também o paraíso, sem estar designado a palavra paraíso neste texto de Gênesis 3:9. Né? A segunda maneira de nós vermos ali também o paraíso seria a divisão no Sheol, ou seja, o lugar de consolo no Antigo Testamento, como é conhecido por muitos, o seio de Abraão, não é verdade? E o terceiro seria o céu onde Paulo esteve. Que também seria um lugar intermediário. Paulo não poderia estar nesse nosso destino final, porque ele era um pecador e ali não habita, não entra pecado. Então esse terceiro céu também seria um estado ali, um local ali intermediário. Já o quarto, que é a nossa referência de hoje, é o paraíso eterno. Está relacionado com a promessa que foi feita em Apocalipse 2, a promessa que foi feita em Apocalipse 2:7, ou seja, o céu em toda a sua plenitude, meus irmãos. O céu em toda a sua plenitude. Vamos lá, vamos ao segundo assunto, que nos fala o que seria, né, sobre a cidade eterna. E nós não podemos esquecer de uma coisa. Uma coisa é o estado eterno, já desfrutado a partir do arrebatamento. João 14, de 1 a 3. Este é o nosso estado eterno. Nós no arrebatamento, ou a partir dele, já estaremos ali no terceiro sol,
desfrutando deste estado eterno. E outra coisa é a cidade eterna. Esta cidade eterna, meus irmãos, ela vai ser inaugurada após o juízo final, após o trono branco. Nós já falamos sobre isso. E ela será habitada por todos os justos salvos. Olha que maravilha! Todos os justos salvos, inclusive aqueles que são salvos após o arrebatamento. Então, se nós achamos que no arrebatamento acabou, não acabou. Ainda existe uma longa jornada para aqueles que não foram arrebatados e que não foram salvos enquanto estivessem com os pés aqui sobre esta terra, vivendo este nosso século. Tem o autor Randy Alcorn. O autor Randy Alcorn, ele fala muito bem, claro, em um dos seus livros, o título do seu livro é O Céu. Então, se vocês quiserem ler, vocês vão entender muito bem sobre isso. Eu fiz uma pequena leitura, acompanhei, para poder ter um entendimento um pouco melhor e poder passar para os irmãos. Mas se vocês tiverem condições de ler ele, não sei se vocês vão achar em PDF, mas é muito bom. Eu ainda acho que nós não temos como entender perfeitamente. Mas não há também como nós negarmos. Por quê? Porque está nas Escrituras Sagradas, meus amados. Está nas Escrituras Sagradas. Então, mas por mais que nós possamos não estar entendendo, está nas Escrituras Sagradas e ela é infalível, imutável. É desta maneira que nós entendemos. Ficam algumas perguntas para nós. Mas afinal, nós vamos viver no céu ou na terra? Será Nova Jerusalém, a Jerusalém nova? Nós estaremos no céu, estaremos na terra? Muitas pessoas têm essa dúvida. Meus irmãos, muitos teólogos, querendo ajustar as escrituras às suas teorias, eles alegam que nós estaremos na terra. Eles alegam que nós estaremos na terra. Estes são os pós-tribulacionistas, que nos leva a um outro estudo que não convém para nós nesse momento. Mas nós vemos muito claramente o arrebatamento como um evento, e a descida do Senhor à terra como outro evento. Então o arrebatamento é ele vem e busca a sua igreja e leva ela para o terceiro céu. Depois passa-se a tribulação, passa-se o milênio, e aí vem o trono branco, e aí sim nós estaremos com Jesus na terra. Esse é um outro evento, é o último evento. Mas entenda que o novo céu e a nova terra serão o mesmo lugar. Nós precisamos entender isso. O novo céu e a nova terra serão o mesmo lugar. Por quê? Porque após o milênio, Jesus vai destruir a terra no sentido de purificação total, conforme está em Apocalipse 21, 1. Apocalipse 21, 1, que diz que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nós vemos também, além do texto de Apocalipse, isso lá em 2 Pedro 3, de 10 a 12, há alguns outros textos que comentam também, mas vamos ficar estruturados aqui em Apocalipse 21. Portanto, o novo céu, ou seja, o céu na sua dimensão total, compreende a nova terra do novo céu. Não sei se ficou claro para vocês. O céu, na sua dimensão total, compreende também essa nova terra. Vi novo céu e nova terra, na sua dimensão total. Ou seja, é uma formação única. Tudo será céu e Deus, inclusive, vai habitar nele. E como Jesus, nós, e eu já falei no início dessa aula, nós não estaremos limitados a espaços. É desta maneira, meus amados. Entenda que a Jerusalém Nova é a cidade renovada e abençoada por Deus, onde morará o lobo com o cordeiro. Então, nós temos aí hoje a cidade de Jerusalém, então a Jerusalém Nova será ali, no período do milênio, nós estaremos ali. Nós, ao lado de Deus, como salvos, e o povo, ali conviverão, ali o lobo com o cordeiro, os animais, inclusive selváticos, eles andarão juntos, mas ali ainda haverá morte, segundo Isaías 65, 20.
né? Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Portanto, ali ainda não é a nova Jerusalém, ali é a Jerusalém nova, meus amados. A nova Jerusalém do nosso estado eterno, ela desce do céu após esse período de milênio, após o trono branco. E ele se destina apenas à esposa do Cordeiro, ou seja, a igreja de Cristo. E esta Jerusalém eterna fará parte do céu na sua plenitude. A Jerusalém eterna fará parte do céu na sua plenitude, meus irmãos. Olha que maravilhoso. E quando a eternidade irá se iniciar? Esta é uma outra pergunta que todos têm. Nós já respondemos, mas vamos tocar aqui porque faz parte dos estudos, né? Vejam que há uma ordem cronológica dos acontecimentos, ou seja, o arrebatamento da igreja, que é o desencadeador disso tudo. Aí depois vem o tribunal de Cristo, que acontece nos ares, e não é um tribunal para condenação, meus amados, mas sim para quê? Para galardoar aqueles que estão salvos, aqueles santos, né? Tem também os eventos concomitantes, vários outros eventos, ou seja, acontecem eventos tanto na terra quanto no céu durante este período, entre tantos outros eventos, sempre cumprindo o quê? Uma ordem cronológica. Mas com o trono branco se inicia a eternidade no novo céu e na nova terra. João 14, João 14, 1 e 2, meus amados irmãos. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Nós já lemos, né? Se não for assim, não vou teria dito. É desta maneira. Aqui Jesus fala sobre a cidade celestial. Fala sobre a cidade, sobre toda essa criação, esse paraíso que está sendo feito, que será feito, será todo preparado para nós. Né? Não fala sobre o céu como muitas pessoas pregam, não. Ele fala aqui da cidade celestial. Muitas pessoas se iludem ou tentam iludir pessoas como um céu normal, comum. Não, não é isso. Nós estamos aqui falando sobre a cidade celestial, a nossa morada futura, né? A nossa morada futura. O nosso segundo assunto, ele vai falar sobre o eterno e perfeito estado, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Então, é desta maneira. Embora meus amados, muitos digam que nós voltaremos a retomar o que Adão tinha no paraíso, isso está errado. Muitas pessoas falam que nós vamos voltar a ter aquela relação conforme Adão tinha, ser como Adão era naquela época. Isso está errado, não é assim. Na verdade, nós seremos semelhantes ao último Adão, ou seja, a Jesus Cristo. E ele foi glorificado. Entendam isso. O primeiro Adão, ele escolheu pecar. Já nós, no paraíso, não viveremos de maneira nenhuma essa possibilidade, porque ali não habitará o pecado. O pecado estará ausente dele. Entenda que glorificação significa confirmação de um estado, meus amados irmãos. Veja o exemplo dos anjos. Os que pecaram são confirmados como caídos. Já os que não pecaram foram confirmados como eleitos, como santos de Deus. E assim não há mais como pecar. Assim não há mais como pecar. Entenda, portanto, que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. É lógico que não em seus atributos, porque ele é Deus, mas nós seremos puros, seremos impecáveis, seremos perfeitos. Por quê? Porque nós seremos glorificados, isto é, nós seremos revestidos da imortalidade, nós seremos revestidos da incorruptibilidade. A Bíblia é muito clara, Apocalipse 21:1 até 22:5, ou seja, todo o contexto disso que nós estamos falando hoje vai nos levar a isso, a um revestimento, a uma purificação, a imortalidade, incorruptibilidade, caráter. Nós estaremos ali blindados, meus amados. O estado perfeito, à luz de Apocalipse 22, de 1 a 5,
nos apresenta ali o que é a eternidade em Cristo. Nós, meus amados, ainda não estamos prontos para entender o que está descrito nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, porque ainda nós não fomos glorificados. E com esta nossa, vamos dizer assim, limitação, né, nos resta apenas aceitar pela fé o que o apóstolo João revela sob a inspiração do Espírito Santo. O autor da revista da Escola Bíblica aqui, ele desdobra isso em 4 pontos. Ele desdobra isso em 4 pontos. O primeiro é que a vida eterna é descrita como um rio. Está lá em Apocalipse 22:1, nós já falamos a respeito. E aqui é a apresentação de algo muito superior, ainda desconhecido, porque mesmo sabendo o que é um rio, nós não conseguimos dimensionar a realidade divina nele. Não conseguimos dimensionar isso. O outro ponto, ou seja, o segundo ponto, é que a vida eterna ela é descrita como árvore, Apocalipse 22:2. O jardim do Éden estava, no jardim do Éden, né, estava a árvore da vida, lá de Gênesis 2:9. Eu acredito que eu tenha falado 3:9 para vocês sobre o jardim do Éden há pouco e eu me enganei, tá ok? Tô fazendo a correção agora. É Gênesis 2:9, que também está presente na cidade celestial. Né? Haverá ali no meio do paraíso a árvore da vida. E continua, para nós, impossível entender o que de fato é isso, o que de fato significam essas palavras de Apocalipse 22:2, visto que no céu não haverá doenças e nem dores. Como entenderíamos o termo cura, por exemplo? Entenda que o que nós temos hoje, nesse sentido, são apenas suposições. Suposições, meus amados irmãos, e é desta forma mesmo. Vemos também a vida eterna, que ela vai ser sem males, Apocalipse 22:3, sem maldições. Como diz a Escritura, ele limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, e as primeiras coisas são passadas. E isso responde a 2 perguntas que muitos fazem. 2 perguntas que muitos fazem. No céu nós sentiremos falta dos entes queridos que nos foram, que não foram justificados. Nós teremos algumas lembranças tristes? E a resposta é não. Tudo isso terá sido superado, meus amados irmãos, porque como nós já vimos, todos os males deste mundo serão passados, ou seja, terão passado já. Você vai se lembrar, sim, nós estaremos aí com equilíbrio e coerência, nós nos lembraremos, mas essas lembranças não serão capazes de nos causar tristeza, porque nós já estaremos em um estado de glória eterna. Que maravilha, não é verdade? E nós temos também um outro ponto que diz que a vida eterna, que fala sobre a vida eterna na presença de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos deixar claro que existe quem diga que os salvos jamais verão Deus face a face. Porque lá em 1 Timóteo 6, 6,16, diz assim, diz que Deus ele habita na luz inacessível, que nenhum dos homens viu e nem pode ver Deus. A Moisés também foi dito, né? Quem veria a minha face e ficaria vivo? É dessa forma. Então, muitos alegam que nós não veremos a Deus, mas Apocalipse 22, no versículo 4, diz que os servos do Senhor verão o seu rosto. E esta é a chamada a visão beatífica, que é ver Deus como Ele é, 1 João capítulo 3. E por que o veremos, meus irmãos? Por que nós o veremos? Porque nós seremos glorificados, nós estaremos glorificados. Não se esqueçam disto: o que é mortal se revestirá de imortalidade, e o que é corruptível de incorruptibilidade. Portanto, nós veremos o Senhor assim como Ele é. Assim como Ele é, meus amados. Vamos para o terceiro assunto, senão pode ficar muito longa a nossa aula. A gente vai comentando e vai... O terceiro assunto, ele fala sobre o estado final de todos os santos.
o que todo crente salvo deve esperar. O que todo o crente salvo deve esperar. Entendam, meus amados irmãos, que todo homem de Deus que passou ou que passar aqui por esta terra jamais deve esperar algo desta terra. Jamais. Veja Abraão lá em Hebreus, né? Hebreus 11, 9 e 10. Isso, Hebreus 11, 9 e 10, quando ele fala que pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele andou ali como se ele estivesse numa terra alheia, habitando em tendas com Isaac, com Jacó, herdeiros que ele, como ele, né, da mesma promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, 9 e 10. E assim também nós devemos viver esta nossa bem-aventurança, onde a palavra de Deus deixa claro que a nossa morada, ela é celestial, meus amados. Como nós já estudamos fartamente nesse trimestre, vocês lembram disso tudo, eu tenho certeza. E embora alguns teólogos de uns tempos para cá resolveram negar a realidade do arrebatamento, alegando, como nós já dissemos, que a morada será aqui na terra, né? E eles dizem que se não ia haver um pico e ping-pong, né? Vai para o céu, volta para a terra. É dessa maneira que eles interpretam, porque o arrebatamento está claro, né? Então fica claro para nós que no milênio nós estaremos com o Senhor na terra. Nós estaremos com o Senhor na terra no milênio. Lobo conviverá com o Cordeiro, só que nós estaremos como santos do Senhor com ele. Porque aonde ele estiver, nós estaremos também. Vocês se lembram disso? Está na Bíblia, meus amados. Isto é, por um tempo específico, por mil anos, nós estaremos junto com ele, porque ele estará aqui reinando. Porém, já como santos e salvos, e como dito a todos os irmãos, ao final disto, o céu e a terra se convergirão em um único ponto, ou seja, a Nova Jerusalém, que estará sobre a terra e que será o quartel-general de Deus. Então, nós estudamos na aula passada a ligadura, o céu e a terra. O céu e a terra será um só lugar, meus amados irmãos, um só lugar. E assim nós viveremos todos em unidade, tanto a igreja como o povo de Israel viverão juntos, seremos um só povo em Cristo Jesus. Está em Gálatas 3:28, não haverá distinção entre judeus e gentios, meus amados. E assim nós estaremos finalmente em casa, conforme afirma Hebreus 11:13. Bom, Hebreus 11:13, é claro, né? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Filipenses 3:20 também fala, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Lembre-se que a nossa vida nesta terra, em questão de tempo, é insignificante, mas em breve nós estaremos em casa, vivendo a eternidade de Cristo Jesus. Jamais percamos, meus irmãos, esta bem-aventurada esperança, este desejo ardente de morar no céu, onde não haverá mais morte, nem choro, nem doenças ou dores. E este é o final desta nossa jornada, como nós temos visto aqui, a carreira que nos está proposta. Este é o final da nossa jornada. Ela se iniciou com o nosso novo nascimento, que nos deu vida e conhecimento sobre todo o sagrado, sobre todas as escrituras, sobre tudo que é necessário para estar no paraíso com o Senhor. E isso nos motivou a perseverar em santificação e na busca de tudo aquilo que é ensinado por Cristo Jesus. E que hoje nos serve como base, nos serve como alicerce, uma base sólida para que a nossa esperança real de vivermos em seu reino se concretize. Portanto, não desista, persevere, lute muito, e você será um vencedor, como eu creio que
nós aqui seremos também vencedores. A semana que vem nós vamos iniciar uma nova revista, um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2024, e nós vamos falar sobre o que o Deus que governa o mundo e cuida da família. Já está aqui, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Uma aula maravilhosa. Eu estou fazendo a leitura básica dele para poder trazer um contexto para os irmãos, e assim que eu tiver concretizado ela, eu apresento para os irmãos, tá bom? Então se preparem, temos muita coisa para o trimestre que vem. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa em Cristo Jesus, cheia de saúde, paz e comunhão. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.